Você acha que tomou a decisão. Você acha que escolheu. Foi ao abrigo, ou viu um anúncio, ou alguém trouxe um gatinho, e você disse sim. Sua decisão, sua escolha, seu novo pet. Tudo exatamente como você pensa, exceto por uma coisa. Não foi você que adotou o gato. Foi ela que te adotou. Não metaforicamente. Não no sentido de ela virou a dona da casa. Literalmente. No sentido evolutivo, neurobiológico, antropológico. Os gatos domesticaram os humanos, sozinhos, deliberadamente, com uma precisão que qualquer estrategista invejaria. E esse processo começou 10.000 anos atrás e não terminou ainda. Está acontecendo agora mesmo, na sua casa, com você. E tem um momento nessa história, o sétimo, que os cientistas chamam de o exemplo mais sofisticado de manipulação interespecífica na natureza. Vou falar sobre ele separadamente, mas primeiro, é assim que realmente aconteceu. 1. Elas vieram sozinhas, ninguém as chamou. Todos os outros animais domésticos foram domesticados intencionalmente. Os humanos capturaram lobos e começaram a criar cães. Os humanos capturaram auroque e começaram a criar gado. Os humanos tomaram uma decisão ativa de domesticar. Com os gatos, tudo é ao contrário. 10.000 anos atrás, no Oriente Médio, os humanos começaram a praticar agricultura. Grãos, armazéns, reservas, e vieram os ratos. E atrás dos ratos vieram os gatos, sozinhos, sem convite, sem coerção. Eles simplesmente avaliaram a situação, rica fonte de presas, ambiente relativamente seguro, e tomaram a decisão de ficar perto dos humanos. Não foram os humanos que aceitaram os gatos aceitaram os humanos. Essa é uma diferença fundamental que muda tudo. Um cachorro é um animal que os humanos remodelaram para se adaptar a si mesmos durante milhares de anos de criação seletiva. Um gato é um animal que mudou seu comportamento exatamente o suficiente para que os humanos quisessem ficar com ele. Mudanças mínimas. Resultado máximo. Isso não é domesticação, é estratégia. 2. Eles mudaram exatamente o suficiente para se tornar indispensáveis. É aqui que começa o que os cientistas chamam de autodomesticação. Gatos selvagens que se aproximavam mais dos humanos tinham acesso aos ratos. Gatos que eram um pouco menos agressivos não assustavam as pessoas e não eram expulsos. Gatos que às vezes se deixavam acariciar despertavam nos humanos o desejo de alimentá-los. Cada uma dessas mudanças dava uma vantagem evolutiva. Mais comida, mais segurança, mais gatinhos sobreviventes. Durante milhares de anos, os gatos selecionaram em si mesmos exatamente as características que fazem os humanos mais inclinados a tê-los. Não porque os humanos estivessem escolhendo, mas porque essas características davam sobrevivência. O resultado, o gato doméstico moderno, é geneticamente quase idêntico ao seu ancestral selvagem, o gato selvagem africano. Ele não mudou como o cachorro, porque não precisava mudar muito, só precisava mudar uma coisa: sua atitude em relação aos humanos, exatamente até o ponto onde os humanos acham que o gato precisa deles, e não o contrário. 3. Eles criaram uma linguagem especificamente para você. Isso é o que finalmente destrói a ilusão de que você está no comando. Gatos adultos não miam uns para os outros, de jeito nenhum. Miar é comunicação de filhote para a mãe. Um gato adulto na natureza que mia para outro gato adulto é uma anomalia, não acontece. Mas seu gato mia para você, todo dia, várias vezes. Isso significa só uma coisa: os gatos desenvolveram uma linguagem especial para se comunicar com os humanos. Eles pegaram um sinal comunicativo que funcionava com suas mães e direcionaram para você. Por que funciona? Porque os humanos respondem a um som parecido com o choro de um bebê, fisiologicamente, involuntariamente. Pesquisas mostram: o miado de um gato que quer algo contém um componente de frequência que coincide com a frequência do choro de um bebê humano. Isso não é coincidência, é uma ferramenta. Os gatos literalmente aprenderam a falar com você numa linguagem que seu cérebro não consegue ignorar, e fizeram isso sozinhos, sem sua ajuda, sem seu conhecimento. 4. Eles sequestraram sua neuroquímica. Quando você vê um gato, algo químico acontece no seu cérebro. Uma onda de dopamina, uma onda de ocitocina, uma queda do cortisol. Isso foi medido, é reproduzível. Acontece independentemente do seu desejo consciente. Mas aqui está o interessante: essas mesmas reações ocorrem quando você vê um bebê. Olhos grandes, cabeça redonda, nariz pequeno, movimentos suaves.
Isso se chama esquema de bebê, um conjunto de sinais visuais que a evolução calibrou para ativar em você o instinto de cuidar. Os gatos se encaixam perfeitamente nesse esquema, não por acaso. Os cientistas sugerem, durante o processo de autodomesticação, os gatos que pareciam mais bebês recebiam mais cuidados dos humanos, mais comida, mais proteção, mais gatinhos sobreviventes. Durante milhares de anos, seleção em direção a olhos maiores, cabeças mais redondas, movimentos mais suaves, em direção a uma aparência que literalmente desliga seu pensamento crítico e liga seu instinto de cuidar. Você acha que acha o gato fofo. Na realidade, o gato ativa em você um mecanismo neural antigo, e você é impotente diante disso. 5. Eles usam sua fraqueza contra você. Tem um tipo especial de ronronar que os gatos usam quando querem comer. Cientistas da Universidade de Sussex gravaram e analisaram isso em 2009. Eles chamaram de ronronar de solicitação. Difere do ronronar normal em uma coisa. Dentro dele está escondido um componente de alta frequência entre 300 e 600 Hz. Exatamente essa frequência coincide com a frequência do choro de um bebê humano. Quando um gato quer comer, ele literalmente embute o som do choro de um bebê dentro do seu ronronar. Alto o suficiente para criar em você uma sensação de urgência, não alto o suficiente para ser irritante. As pesquisas mostraram, as pessoas percebem esse ronronar como mais insistente e desconfortável, e respondem a ele mais rápido, mesmo pessoas que nunca tiveram gatos, mesmo quem não entende por quê. Isso não é um pedido, é manipulação acústica usando um dos gatilhos neurais mais antigos do cérebro humano, e seu gato faz isso toda vez que quer comer. 6. Eles te tornaram dependente, e você nem percebeu. O contato com um gato eleva o nível de ocitocina no seu sangue. A ocitocina é o hormônio do vínculo, o mesmo que é liberado entre mãe e filho, entre pessoas apaixonadas, na amizade profunda. Cria uma sensação de proximidade, confiança, necessidade de presença. Em outras palavras, apego. E aqui está o mecanismo. Você acaricia o gato, sua ocitocina sobe, você sente proximidade, você quer acariciar o gato de novo, sua ocitocina sobe de novo. Esse é um loop de reforço positivo, o mesmo que forma qualquer dependência. A diferença é que isso não é uma droga, é um ser vivo que te olha com olhos grandes e ronrona, e seu cérebro não vê diferença entre eu preciso desse gato e eu preciso da pessoa que amo. Quimicamente, é a mesma coisa. Você não adotou um pet. Você adquiriu uma fonte de ocitocina que sabe andar, ronronar e te olhar de um jeito que faz você nunca querer se livrar dela. 7. Isso é o que os cientistas chamam de genial. De todos os animais que vivem ao lado dos humanos, só o gato manteve independência total. Um cachorro sem humano é indefeso. Milhares de anos de criação seletiva criaram um animal que literalmente não consegue funcionar normalmente sem pessoas. Uma vaca, uma ovelha, um cavalo. Todos foram tão modificados que a vida selvagem para eles é impossível ou extremamente difícil. O gato é a exceção. Um gato doméstico jogado na rua sobrevive, caça, se reproduz, cria colônias, se vira perfeitamente sem você. Biologicamente não precisa de você para nada. E é exatamente isso que torna o relacionamento dele com você o exemplo mais sofisticado de manipulação na natureza. Ele criou em você a sensação de que precisa de você, de que sem você estaria mal, de que depende de você. Quando biologicamente, não é assim. Ele te usa como recurso, comida, calor, segurança, enquanto permanece completamente independente. Nenhum outro animal conseguiu alcançar esse equilíbrio, receber tudo, não dar nada obrigatório e ao mesmo tempo fazer você pensar que você manda. Isso não é parasitismo, não é simbiose. É uma terceira coisa para a qual a ciência ainda não tem uma palavra exata. 8. Por que você ainda não quer saber disso? Aqui está o paradoxo que termina essa história. Você acabou de descobrir que foi domesticado, que o miado é manipulação acústica, que a aparência do gato desliga seu pensamento crítico, que o ronronar cria dependência química, que ele não precisa de você, mas você precisa dele, e mesmo assim, você não quer se livrar dele. Você não se sente vítima de manipulação, porque o que ele dá em troca é real. O ronronar cura seus ossos, baixa sua pressão, reduz sua ansiedade. A presença dele reduz seu risco de infarto em 40%. Ele vem quando você está mal. Ele te escolhe todo dia. Sim, ele te domesticou.
Sim, ele te manipula com ferramentas que a evolução afiou por milhões de anos, mas nessa manipulação tem mais cuidado do que na maioria dos relacionamentos humanos. Ele te pegou, ele te mantém, e em troca, ele te cura. Todo dia, simplesmente deitado perto, simplesmente ronronando, simplesmente te escolhendo, de novo e de novo, de todos os lugares do apartamento, você. De todas as pessoas que ele já viu, você. Talvez a pergunta certa não seja quem adotou quem. Talvez a pergunta certa seja quem precisa mais de quem. E a resposta para essa pergunta, você já sabe. Escreve nos comentários. Você se sente o dono do seu gato? Só sim ou não? E se inscreve, cada vídeo aqui te conta algo que seu gato nunca conseguiu te dizer em voz alta.